Bom dia, alunos do terceiro ano do Colégio Militar de Brasília, do itinerário CAUNI. Hoje a nossa aula vai ser uma aula diferente, porque vai ser uma aula de revisão da base comum. Apesar do nosso itinerário ser o CAUNI, nós combinamos com vocês, na última aula presencial que eu tive com o pessoal que assistiu na semana passada, na segunda-feira, nós combinamos de fazermos 3 aulas de revisão para a 9. E essa aula de hoje ela é muito importante porque a gente já teve acesso à ficha de orientação de estudos de vocês, então nós focamos essa revisão em cima dos assuntos que constam na ficha de orientação de estudos. A aula de hoje corresponde à aula 27 do itinerário CAUNI, que é referente à sequência didática Desigualdades, Tensões e Conflitos Internacionais, mas nós vamos fazer uma revisão para a 9 com alguns exercícios e fixar um pouco mais alguns assuntos que são importantes. Dentre eles, os objetos do conhecimento relacionados à localização geográfica de alguns dos principais conflitos, questões geopolíticas e principais conflitos do continente africano, da Europa, Ásia e Oriente Médio. Bom, nós fizemos um print aqui da ficha de orientação de estudos, que está disponível no site do Colégio Militar de Brasília, e na parte de Geografia de Ciências Humanas e suas tecnologias, os itens de Geografia, eles vão corresponder aos itens 34 a 40 da prova. Eles correspondem à sequência didática 6, que são desigualdades, tensões e conflitos internacionais. E o objetivo é o detalhamento desses objetos, é explicar as implicações históricas, econômicas e étnicas das tensões e conflitos na África, na Europa e algumas tensões do Oriente Médio e Ásia. Nós não vamos nos ater a explicar todas, mas as que vão ser direcionadas mais para fortalecer os assuntos relacionados à A9, que vai ser no sábado agora. Então, a FOA está disponibilizada no site do Colégio Militar, no informativo 195, de 27/10. A prova ela será centralizada para todo o sistema e vai ocorrer no dia 6, agora sábado. Os assuntos são os assuntos do terceiro trimestre que são em comum a todos os colégios militares, que é a sequência didática 6, porque a sequência didática 7 ela é geografia regional. Então, são desigualdades, tensões e conflitos internacionais, com destaque para os assuntos que estão na ficha de orientações, na ficha de orientação, que é a África, Europa, Ásia e Oriente Médio. Aqui é um mapa já conhecido de vocês, é só para identificar as principais áreas, como nós vamos destacar alguns conflitos aqui da Ásia, do Oriente Médio e da África, eu achei importante colocar novamente esse mapa para nós identificarmos quais são as principais áreas de conflitos internacionais atualmente, que corresponde principalmente ao continente africano, principalmente à África subsaariana, Oriente Médio e a Ásia Centro-Sul e Sudeste. Aqui da Europa nós temos alguns conflitos, nós vamos identificar hoje somente o da Península da Crimeia, que correspondente à tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Aqui dando início aos conflitos, tensões e desigualdades na Ásia, nós vamos identificar aqui principalmente os conflitos do mundo árabe islâmico e do Oriente Médio. Só para recordar, o que corresponde ao mundo árabe islâmico é essa região que vai desde o norte da África e uma parte da África subsaariana, o Oriente Médio, a Ásia Centro, Sul e Sudeste. Isso tudo corresponde ao mundo árabe islâmico. A região do Oriente Médio é essa que eu estou circulando aqui com o cursor, e é uma região que segue, onde os países, a maior parte da população segue o islamismo, que é uma das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, e eles são países muçulmanos, por seguirem essa religião. Então, nós temos aqui países onde a grande maioria, mais de 90% ou 100% da população, segue o islamismo.
destacando aqui o Oriente Médio, que também faz parte do mundo árabe islâmico, essa região que vai desde a Turquia, abrange a Península Arábica, a parte centro-sul do continente asiático. Ele está localizado no continente asiático, mas é denominado de Oriente Médio por estar no meio entre o continente africano, o europeu e o extremo oriente do continente asiático, por isso a denominação de Oriente Médio. E o destaque é por ter uma posição estratégica, é uma região que tem muitos conflitos relacionados à disputa por territórios e a questão estratégica e geopolítica do petróleo, além das questões étnico-culturais que fazem com que essa região seja um verdadeiro barril de pólvoras. Dando continuidade aqui aos conflitos do Oriente Médio e da Ásia, eu queria recordar em relação à Primavera Árabe, que foi uma onda de manifestações e protestos que ocorreram a partir do final de 2010, inicialmente no norte da África e acabou se estendendo para o Oriente Médio. A população que foi às ruas manifestar e com o intuito de acabar com governos ditatoriais e reivindicar também melhores condições de vida, porque essa região do norte da África, por ter relação econômica com a Europa, que estava em crise desde 2008 por conta da repercussão da crise nos Estados Unidos, essa região aqui também acabou sofrendo uma crise econômica e principalmente a população jovem foi às ruas para reivindicar maior democracia e melhores condições de vida. Então, essa difusão das ideias revolucionárias que mobilizaram grande parte da população, ela era predominantemente de jovem e o uso das redes sociais e da internet foi fundamental para articular essas manifestações. Há interesse na região de intervir em países que têm reservas de petróleo por conta da importância desse recurso natural. Mas não foi o petróleo que levou a essas manifestações e as tensões relacionadas à Primavera Árabe, tá, pessoal? Então, os principais desdobramentos dessa onda de manifestações foi que alguns líderes políticos caíram, foram derrubados, ocorreram eleições democráticas em alguns países, também não foram todos, e a guerra da Síria ela é uma repercussão da Primavera Árabe. Aqui nós temos alguns dos governos ditatoriais que estavam no poder, alguns deles estão até hoje, né? Então, na Síria, por exemplo, Bashar al-Assad, ele está no poder desde 2000, depois da morte do seu pai, e ele se mantém no poder até hoje. Na Jordânia, aqui na época que ocorreu a Primavera Árabe, o rei Abdullah, ele estava há mais de 12 anos no poder, hoje em dia ele está há mais tempo, né? No Bahrein também estava há mais de 12 anos. Na Tunísia, no Egito, no Iêmen e na Líbia, os líderes políticos eles foram depostos após as manifestações da Primavera Árabe. Então, portanto, é só para identificar aqui a área que vai da Tunísia, partiu da Tunísia as primeiras manifestações, abrangeu a Líbia, o Egito, a Jordânia, Iêmen, Bahrein, Síria, foram os principais países onde ocorreu esse processo de Primavera Árabe. Só para reforçar aqui a ideia, né, que muitos locais eles associam o início da Primavera Árabe à imolação de Muhammad Bouazizi, que era um jovem de 26 anos, ele era vendedor de frutas na Tunísia e ele ateou fogo ao próprio corpo, né? E foi uma forma de reivindicar, uma forma triste, né? De reivindicar melhores condições de vida em decorrência da crise. E isso foi um marco, considerado um marco por muitos. Então, após esse fato aqui, ocorreram muitas manifestações de rua articuladas por jovens, como eu já falei. O objetivo era depor governos ditatoriais e
pedir melhoria nas condições de vida, mas acabou que, devido a essas manifestações, alguns governos caíram, como o do Egito, depois o da Líbia, Muammar Gaddafi, e o primeiro a cair aqui foi o governo do Ben Ali na Tunísia. As manifestações iniciaram em dezembro e em janeiro acabou o governo da Tunísia foi deposto. Então, aqui é só uma charge para ilustrar, né, o primeiro governo a cair, que foi o da Tunísia, depois o do Egito e o da Líbia. Aqui essa imagem ela é bem interessante porque ela mostra que toda a área do mundo árabe onde ocorreu a Revolução Islâmica partindo da Tunísia, então ela se expandiu aqui para o Egito, para a Líbia, no Oriente Médio, na Península da Arábia, para o Bahrein, Iêmen e a Síria, que até hoje está em conflito. Esse exercício é um exercício do livro de vocês. Ele é um exercício que foi cobrado no Enem e ele fala exatamente da Primavera Árabe. Né? No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses, 56% têm acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo ao próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais como o Facebook e o Twitter ajudaram a mobilizar manifestantes no norte da África e ilhas do Golfo Pérsico. Então é o que a gente acabou de ver nos slides anteriores. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu jovens árabes difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. Então, não foi reforçar a atuação dos regimes políticos existentes, pelo contrário, eles reivindicavam depor esses governos ditatoriais, tomar conhecimento dos fatos sem se envolver, não, eles tomaram conhecimento dos fatos e se envolveram, tanto que foram para as ruas, manter o distanciamento necessário à sua segurança e disseminar vírus capazes de destruir programas de computadores. Apesar do texto ali inicial falar de vírus, não tem nada a ver com isso, né, pessoal? Então, era difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população, principalmente a população jovem. Outro exercício relacionado à Primavera Árabe, esses exercícios a gente já fez em aulas anteriores. É uma charge mostrando a democracia, né? E o Oriente Médio aqui tendo um diálogo, né? A respeito da democracia. Então, a charge revela um momento da Primavera Árabe em 2010, um conflito civil cuja cobertura jornalística utilizou em grande escala a internet e a televisão. Tal conflito de ordem geopolítica pode ser caracterizado como a resposta A, né? Onda de protestos e revoluções ocorridas no Oriente Médio e norte do continente africano, em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições de vida. Então, não foi um movimento revolucionário de caráter religioso, apesar de ocorrer em países que seguem a religião islâmica. Não teve uma ação isolada de grupos extremistas no Oriente Médio. Não foi uma continuação de minorias étnicas e nem um movimento ligado a grandes corporações do petróleo. Em relação aos atentados de 11 de setembro de 2001, alguns motivos que levaram à ocupação do Iraque e essa política aí de combate ao terror no Oriente Médio, principalmente. Então, após o atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas, os Estados Unidos eles desenvolveram uma política de combater o terror, que eles consideram o eixo do mal, principalmente no Irã, Iraque, Coreia do Norte, né, que até hoje está
tensão e conflito, apesar da guerra mesmo ter ocorrido na década de 50, ela é considerada um eixo do mal, até entre aspas aqui. A origem também, após esse atentado de 11 de setembro, teve origem em uma organização jihadista. Jihadista vem do nome jihad, que quer dizer guerra santa. Essa organização sunita ortodoxa, ela é um movimento salafista ou wahhabita. São considerados sinônimos essas palavras aqui. É um movimento extremamente radical. Ele é de origem sunita ortodoxa e esse grupo jihadista, que se autodenominou Estado Islâmico, ou conhecido também como ISIS, ele é ultraconservador e apoia a adoção da Sharia, ou Sharia, que é a lei islâmica. Então, eles, por meio da violência, eles querem expandir o islamismo, eles querem também impor uma conversão e também eles usam de extrema violência para atingir esses objetivos. Então, a origem desse grupo foi após o atentado de 11 de setembro, principalmente no Iraque. E ele foi um grupo que recebeu, após a morte do Osama Bin Laden, que era um dos fundadores da Al-Qaeda, esse grupo ele ganhou força. Os motivos que levaram à ocupação do Iraque foram as sanções pós-guerra do Golfo, que essas sanções não estavam funcionando, e o regime de Saddam Hussein, que ameaçava a hegemonia norte-americana. E também o controle do petróleo, né, já que esse país é a segunda maior reserva. A ocupação se deu em 2003, então aqui tem a localização das principais reservas de petróleo, como eu falei, é a segunda maior reserva de petróleo do mundo, e controlar essas reservas era importante para a geopolítica dos Estados Unidos. E a ocupação se deu com o início da retirada em 2009 e se efetivou em dezembro de 2011. Aí aqui tem um exercício que a gente até já fez, né, a respeito dos atentados de 11 de setembro, que após sofrer com os atentados de 11 de setembro, os Estados Unidos decidiram empreender uma guerra contra o terror, apontando os governos que poderiam representar riscos à paz mundial. No ano de 2002, os Estados Unidos estavam por meio da ONU, tentavam por meio da ONU que o governo iraquiano preservava um poderoso arsenal de armas químicas. Vários inspetores da ONU em visita ao Iraque não conseguiram obter provas concretas das acusações feitas pelos Estados Unidos. Todavia, ignorando completamente a decisão da ONU, George Bush buscou o apoio do governo britânico para juntos promoverem a invasão do Iraque. A medida da invasão e ocupação do Iraque pelos Estados Unidos é a letra D. Se revela arbitrária, pois desconsiderou organizações supranacionais que objetivavam soluções pacíficas em se tratando de conflitos mundiais. Então, essa invasão não foi explicada pelo fato do Iraque deter armas nucleares, porque isso não foi confirmada, nem se justificava pela defesa de interesses próprios, né, o terrorismo mundial agir exclusivamente contra as superpotências atuais, também não tem a ver com essas leis internacionais de guerra contra o terror. Isso daí foi uma prática dos Estados Unidos a partir dos atentados e não se mostrou ponderada, né? As tropas norte-americanas até já se retiraram do Iraque, mas essa é uma questão que ocorreu em decorrência desse atentado de 11 de setembro. Bom, em relação também a essa guerra do terror após o atentado de 11 de setembro, o Afeganistão também acabou sendo um país que sofreu invasões, né, pessoal? Nós já vimos que durante a Guerra Fria ele foi invadido pelas forças, pelo exército da antiga União Soviética,
essa invasão durou de 79 a 89, e na nova ordem ele foi invadido pelos Estados Unidos em 2001, após o atentado de 11 de setembro, e retirou as tropas somente esse ano, em 2021. Só para relembrar que o Afeganistão ele se localiza na Ásia Central, ele faz parte do Oriente Médio, de acordo com o Atlas, a imagem que a gente viu lá no primeiro slide a respeito do mundo árabe islâmico. O início do conflito atual se deu em 2001. Ele envolve principalmente o governo afegão, a OTAN, os Estados Unidos, o grupo Talibã, que é quem está no poder atualmente, e acaba tendo envolvimento também do Estado Islâmico, né? A Al-Qaeda também é um grupo que tem envolvimento por ter dado origem aí a alguns grupos terroristas. Um grande número de mortes, e foi palco de disputas de poder e conflitos tribais. Interferência da Rússia, como a gente já viu aqui, que ela invadiu o Afeganistão durante a Guerra Fria. O Reino Unido, porque ele foi colônia ocupado pelo Reino Unido no início do século XX, final do século XIX. Surgimento de grupos terroristas como a Al-Qaeda, o Talibã e o próprio Estado Islâmico. Então, após os atentados de 11 de setembro, esse fato levou à invasão militar e controle do país. Então, o Talibã atualmente ele ocupa o poder após a retirada das tropas dos Estados Unidos do país, que ocorreu esse ano. Bom, com relação ainda ao atentado de 11 de setembro, esse exercício ele fala do atentado e do que ocorreu depois, né, desse atentado. Os 2 aviões de passageiros que terroristas islâmicos lançaram há 5 anos por conta da época aqui desse exercício, mas o atentado fez 20 anos agora, em 2021. Quando as torres gêmeas do World Trade Center se tornaram um marco na história contemporânea, lidos como um conjunto de com a extinção do bloco socialista na esfera da União Soviética no início dos anos 1990, os atentados da Al-Qaeda em Nova York demarcam um antes e um depois. O depois, de acordo com o texto, caracteriza-se pela disseminação mundial da ação de grupos terroristas ligada a questões políticas e ou religiosas. Então, não tem a ver com essa ação dos Estados Unidos mediante acordos bilaterais, nem emergência de governos populistas, nem estímulo à implantação de barreiras alfandegárias, nem surgimento de estruturas protecionistas, e sim essa política dos Estados Unidos de combater o terrorismo. Outra área do chamado mundo árabe islâmico que tem conflitos e tensões é a região da Caxemira. Ela é uma região localizada no norte do subcontinente indiano, coloquei entre aspas porque era a denominação antes da partilha da Ásia. Então, essa disputa se dá desde a ocupação da Inglaterra, né, no subcontinente indiano. A principal causa ela é a demarcação de fronteiras. Também tem a questão de recursos hídricos, porque é uma área de nascente de bacias hidrográficas importantes, mas a questão principal é a disputa territorial. É uma região que eu citei aqui a China porque ela é fronteiriça com a China. A China também tem uma administração e de uma área aqui que é reivindicada pela Índia, que faz fronteira aqui com a Caxemira, mas os principais envolvidos são a Índia e o Paquistão. A população de origem islâmica, ou muçulmana, ela busca se reintegrar com o Paquistão à revelia do governo indiano. E como o Paquistão e a Índia são países com potencial de armas atômicas, esse conflito ele acaba sendo um conflito preocupante. Ele se acirrou com o fim da Guerra Fria na década de 90, mas ele já vem ocorrendo desde a década de 40 do século passado.
Aqui só para falar sobre algumas disputas territoriais de povos sem pátria. Aqui nós temos uma área achurada que pega um pedacinho da Armênia, Turquia, Síria, Iraque e Irã, que corresponde à área reivindicada historicamente pelos curdos. Eles querem a criação de um Estado nacional. É uma minoria étnica, né, que reivindica, tem essas questões étnico-culturais, mas a principal reivindicação é a criação do Kurdistão. Então, os curdos eles formam uma população entre 25 a 35 milhões de pessoas, apesar de ser uma minoria étnica, é um número elevado, ele é considerado o maior grupo de, de povos sem pátria no mundo e no Oriente Médio. Né? Ele ocupa essa área onde eu já identifiquei. Eles sofreram perseguição durante a Guerra do Iraque e também da Síria. A Guerra da Síria ainda está em curso e esse povo sofreu perseguição principalmente durante a Guerra do Iraque pelo Saddam Hussein e na Guerra da Síria pelo Estado Islâmico, que reivindica a mesma área. Aqui um exercício que tem no livro de vocês, inclusive, o PKK, que é o Partido Trabalhista do Kurdistão, prometeu abandonar a luta armada em troca de concessões políticas e uma solução dialogada para o conflito, informou nesta segunda-feira 17. A agência Firar. No comunicado, a organização armada pede ao governo turco que inicie um processo de diálogo para pôr fim a mais de 2 décadas de enfrentamentos entre esse Partido Trabalhista do Kurdistão e as forças de segurança. Aqui eles não colocaram o significado da sigla, porque senão eles dariam a resposta da questão, que é a letra D de dado, é uma região reivindicada pelos curdos, e esse PKK é o Partido Trabalhista do Kurdistão. Outros povos sem pátria são os palestinos, que ocupam a região da antiga Palestina, que foi uma região que deixou de existir. O Estado palestino ele não existe, mas atualmente nós temos algumas áreas que oficialmente são áreas destinadas aos palestinos. A questão palestina ela é milenar, porque é uma disputa territorial entre judeus e árabes palestinos. Com o sionismo, que é um movimento judeu do século XIX, houve a autorização para que os judeus voltassem, a autorização foi dada pelo governo britânico para que eles voltassem à Terra Prometida. Então, já no final do século XIX, começo do século XX, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, já se acirraram os conflitos ali entre árabes e judeus. Então, a partilha acirrou esses conflitos, ocorreram várias guerras buscando a posse definitiva, né, do território, tanto por parte de judeus quanto de palestinos. Os palestinos não reconhecem a formação de um Estado judeu. E o contínuo processo de colonização dos territórios palestinos pelos israelenses também é uma causa de disputas territoriais. Além da questão da água, né, pessoal, que aqui não é citada, mas tem a ver com nascentes de rios, por exemplo, as colinas de Golã aqui na divisa com a Síria foram ocupadas durante a Guerra dos 6 Dias e até hoje não foram devolvidas. Com relação à Europa, a gente destacou apenas o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né, que a Crimeia é uma península que tem uma posição estratégica, ela, geograficamente falando, pertence à Ucrânia, mas foi anexada pela Rússia. Ela fica aqui no norte do Mar Negro. Ela é uma república autônoma ucraniana de maioria russa, que foi anexada pela Rússia em 2014. Essa anexação ela se deu após a deposição do presidente, na época, da Ucrânia, e teve um referendo que foi aprovado pela população russa, que foi a população que votou. Então, mais de 90% da população na Crimeia é de russos. E pelo fato de quem ter ido votar terem sido os russos e o referendo ter sido aprovado, ocorreu a anexação da Crimeia pela Rússia e isso foi considerado ilegal pela Ucrânia. Essa anexação não teve apoio nem da União Europeia nem dos Estados Unidos e é uma situação geopolítica que
a Crimeia passou a sofrer sanções, tanto por parte da União Europeia e dos Estados Unidos. Essas sanções foram contra essa anexação e ao governo russo. A situação em 2021 ela se acirrou, né, porque é uma região com forte militarização e até hoje essa anexação russa da Crimeia não foi reconhecida pelo Conselho Europeu. E com relação ao continente africano, aqui tem um exercício que é do livro de vocês, né, que fala a respeito do processo de colonização na África. As questões geopolíticas do continente africano elas são relacionadas principalmente à partilha da África no século XIX, né, que dividiu o continente sem levar em considerações as realidades locais. Então, aqui é um exercício que tem no livro de vocês, que fala do século XIX, o imperialismo europeu retalhou a África, dominou grande parte da Ásia, conforme seus interesses. No processo de descolonização, esse processo ele ocorreu somente após a Segunda Guerra Mundial em alguns países, né? Então, portanto, foi somente no século XX, territórios africanos foram construídos e desconstruídos. Tendo em vista essa ação das potências europeias, explique por que a maior parte dos conflitos atuais ocorre nessas regiões. Então, aqui ele fala da África e de grande parte da Ásia, que sofrem até hoje os efeitos do imperialismo europeu, porque, de acordo com os seus interesses, eles juntaram etnias rivais dentro de um mesmo território e separaram povos que eram amistosos em territórios diferentes. Então, muitos dos novos países formados mergulharam em guerras civis e conflitos étnicos. Questões nacionalistas, étnicas e religiosas também são latentes nessas regiões. Principalmente a África subsaariana, tá, pessoal? Como nós vamos ver aqui em slides posteriores. O que vem a ser essa África subsaariana? É toda essa região em laranja aqui, né? Nós temos uma área ao sul do deserto do Saara, que é chamada de Sahel, que corresponde à margem do deserto do Saara. Geograficamente falando, é uma região de transição entre o clima desértico e o clima tropical. E é uma região muito pobre, ó. São países que vivem em situação alimentar de desnutrição crônica, escassez de alimentos e fome severa, além de problemas relacionados a guerrilhas e questões étnico-culturais. Então, vocês podem ver aqui que todas essas áreas identificadas pela estrelinha vermelha são áreas de conflitos internos ou entre países. Isso leva a um grande número de refugiados. Um dos principais aqui, isso aqui é um grupo que não é muito conhecido, mas que age principalmente na África subsaariana, foi um grupo que surgiu na Nigéria e é denominado Boko Haram. Ele é um grupo terrorista, ele surgiu em 2002, ele é um grupo radical islâmico porque as suas ações correspondem ao fundamentalismo religioso, ele combate a influência ocidental e implantação radical da lei islâmica, que é a Sharia ou Sharia. O nome Boko Haram significa educação ocidental é pecado. Ele surgiu como uma seita religiosa e ele combate a cultura ocidental, porque eles julgam que ela é a responsável pelos males do país e da região pobre da África. Ele age principalmente na Nigéria e eles acreditam que erradicar a influência ocidental vai resolver os problemas dessa região pobre. Então, ele é um grupo militar que recebeu treinamento da Al-Qaeda do Maghreb e de outros grupos militares radicais da África Setentrional. Ele se tornou uma organização militar e que foi reconhecida pelos Estados Unidos como grupo terrorista somente em 2013. Ele é hoje um dos maiores grupos terroristas da atualidade, apesar da gente não ouvir falar muito das ações do Boko Haram. O principal objetivo deles é combater os princípios e legados ocidentais deixados pela colonização britânica e constituir uma república islâmica, e ele usa métodos radicais para atingir esse objetivo, e inclusive atentados terroristas, sequestro principalmente a mulheres, que eles vendem para
como escravas sexuais, ou eles usam essas mulheres que são sequestradas para negociar resgate. A África, os conflitos na África eles se dão pela questão de colonização imperialista, mas também visando a riqueza mineral do país, né? Então, os conflitos em áreas pobres, sobretudo na África, se dá pela disputa de recursos naturais, além da disputa territorial. É, aqui temos alguns exemplos, né? Diamantes, petróleo, ouro, madeira, gás natural, pedras preciosas e outros recursos. Então, nós temos vários conflitos no século XX que se originaram por essa disputa por recursos naturais. E aqui ele cita alguns desses conflitos, tanto no Oriente Médio, na Ásia, quanto na África. E para finalizar aqui, nós temos um exercício do material de vocês que fala sobre essa influência imperialista no continente africano, que originou um dos mais sangrentos conflitos entre etnias. Em Ruanda, as etnias Hutus e Tutsis foram inventadas pelo poder colonial europeu, que encontrou uma sociedade organizada em torno de um rei de caráter sagrado, cuja autoridade se baseava numa aristocracia de propriedade de rebanhos. Quem era proprietário dos rebanhos eram os Tutsis, e eles subordinavam a massa de camponeses que eram os Hutus. Então, toda a sociedade ligava-se por laços de dependência pessoal, que asseguravam certa coesão. E teve um censo que foi realizado e registrou essas duas etnias. Não tinha essa divisão rígida, mas a partir desse censo, eles registraram as duas etnias. Em 1926, o governo colonial emitiu documentos de identidade com rótulos relacionados a essas duas etnias. Os Hutus, eles são maioria no país. E manuais vulgares repetem até hoje narrativas históricas que opõem as etnias usando para tanto razões científicas. O autor discute a relação entre os dois grupos envolvidos no conflito ocorrido em 1994 em Ruanda. Sobre a emergência desse conflito contemporâneo, pode-se afirmar que a resposta é letra E, as identificações étnicas patrocinadas pela ação governamental fermentaram o conflito e o massacre. Foi um dos maiores massacres. Tem até um filme que chama Hotel Ruanda, que mostra a história desse conflito. E ocorreu um verdadeiro genocídio na época, tá, pessoal? Dos Tutsis em relação aos Hutus. E onde encontrar o conteúdo, com isso a gente finaliza essa aula de revisão. Não deixem de revisar esses assuntos, principalmente os que eu coloquei na aula de hoje. Das videoaulas, foram 3 aulas de revisão, contando com essa, para a 9, que vai ocorrer agora sábado. E no livro de vocês, se vocês quiserem rever alguns dos assuntos, nós temos a unidade 9 no volume 3, capítulos 29 e 30, e os exercícios do suplemento à prova Enem nós fizemos na aula de hoje. Tá? Então, eu desejo uma boa prova para vocês. Qualquer dúvida, usem os canais de comunicação, principalmente o Fórum de Dúvidas. Obrigada e boa prova para vocês.